Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais um momento devocional e não menos importante, a nossa devocional de hoje é a Agenda de Deus. Espero que vocês estejam bem. Se você ainda aqui não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho, deixa o seu joinha e o seu like para que o YouTube possa entender que é um canal relevante. E compartilha esse devocional com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas que você sabe que necessitam ouvir esses momentos devocionais. Até enquanto o Senhor me permitir, nós estaremos aqui de segunda a quarta. Então eu não sei aí por volta de que fevereiro ou março acaba até mesmo antes disso, tá? Mas eu sei que tem sido bênção, muitas pessoas têm sido edificadas, a minha vida tem sido edificada, a sua vida também. Eu creio nisso, no poder do nome do Senhor, e hoje não será diferente. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente aqui conosco, assim como Ele já tem ministrado ao meu coração, amém? Então, o nosso tema devocional é a Agenda de Deus. O texto base se encontra em João, capítulo 4, do 1 ao 5, que diz assim, um texto muito conhecido da mulher samaritana, da mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Bem, a exposição do texto, ela diz assim: o texto mostra Jesus com muita intencionalidade em administrar bem o seu tempo. Era necessário passar por Samaria. Isso nos mostra também o quão importante é estarmos ligados ao propósito e à vontade de Deus em cada momento da nossa vida. E uma das coisas que nem tá, né, no script, vamos dizer assim, porque realmente não tá. Eu estava lendo agora e o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Se Jesus ele estava na agenda de Deus e ele sabia administrar o seu tempo, veja só, quando os hebreus, Deus ele vai levantar o libertador Moisés e vai arrancar o povo, porque o povo, eles são arrancados do Egito, depois, óbvio, de 10 pragas, e eles saem com todos os despojos, e os egípcios que eles viram, eles nunca mais o veriam. Conforme a nuvem se mexia, esse povo, ele tinha que seguir a nuvem. A nuvem parava, o povo parava, a nuvem se movia, o povo se movimentava. Quando é que nós deixamos de viver a vontade de Deus ou deixamos de estar dentro do propósito? Quando a nuvem se mexe ou quando a nuvem está parada e você quer andar. Você sai da rota de um propósito. Nem todo mundo vai ser para ficar em Jerusalém. Eu sei, esperar o revestimento em Jerusalém para depois saírem aos confins da terra. Uns vão para os confins da terra, outros vão ficar mesmo em Jerusalém, outros vão até mesmo para Samaria, e outros vão para os confins e vão indo, porque é essa a missão que Deus tem para cada um. E tudo bem entender isso. A nossa grande dificuldade da nossa geração hoje em dia é que a nossa geração diz que sabe celebrar, mas a verdade mesmo é que não sabem celebrar. Não sabem celebrar quem sai de Jerusalém, não sabem celebrar quem fica em Jerusalém. E viver o propósito de Deus, e muito mais do que isso, viver a agenda de Deus, é estar debaixo da nuvem, debaixo de uma palavra. Se você caminha debaixo de uma palavra, e você sabe aquilo que Deus vai fazer, irmãos, meus irmãos, a você que está ouvindo e vendo aqui esse vídeo, não se apegue a nada. Porque se o mover de Deus é te movimentar a outros lugares, para que você cumpra o propósito, o mundo fica pequeno. E a Bíblia vai nos dizer que nós faremos obras maiores daquelas que o Senhor fez. Fisicamente, nós que estamos pisando, porque o Senhor habita em nós, o Senhor
não pisou talvez em terras que nós vamos pisar, mas por causa da presença dele em nós, ele está pisando lá. Então nós temos muitas situações que nós não desejamos passar. Eu confesso que eu não desejaria passar por muitas coisas que eu passei, de todo o meu coração. Eu não queria passar por tantas coisas que eu precisei passar, precisei ouvir, coisas de pessoas que eu nem esperava. Que parece ser uma coisa e não é. E é assim na vida. Nós vamos ter que passar, vamos ter que ouvir por muitas coisas do qual nós não queremos. Mas Samaria é necessário. Passar pela Samaria é necessário, porque está na agenda de Deus. Talvez essa dificuldade não estava na tua agenda, mas está na agenda de Deus. Talvez a traição não estava na tua agenda. Laís, traição do que? Eu não estou falando de uma traição, que a pessoa é sem caráter e vai lá e te trai. Mas tem muitas traições que acontecem para nos ferir e a gente acha que nós vamos morrer. Mas aquilo só nos fortalece para dizer, eu estou de pé. Tem calúnias que pessoas inventam ao teu e ao meu respeito, perseguições por descredibilizarem o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas, vida financeira, que um tem mais, outro tem menos, muitas das vezes, somos desacreditados até mesmo por uma vida financeira. Uma porta fechada, um luto. Era necessário que tudo isso acontecesse, para que o propósito de Deus se cumprisse. Era necessário passar por Samaria, porque ali teria uma mulher que o próprio Jesus ia ter um encontro com ela para a salvação, para a libertação dela, da alma dela. Então era necessário passar por Samaria, era necessário Jesus sair da Galileia e ir até Samaria. Era necessário. Ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Muitas coisas nós não queremos viver, mas é necessário vivermos para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na nossa vida. O nosso tempo, aquilo que nós estamos vivendo, o nosso tempo, será que glorifica a Deus? Será que aquilo que você tem vivido no Senhor, o seu tempo, a sua dedicação, aquilo que você faz, tem glorificado o nome do Senhor? A discussão vai dizer assim: em meio a tantos ativismos e distrações, precisamos cada vez mais ter sabedoria divina para viver de forma e que valha a pena e expresse aquilo que importa, Deus e seu reino. Eu vou ler aqui de novo. Em meio a tanto ativismo e distrações, precisamos cada vez mais ter sabedoria divina para viver de forma que vale a pena e expresse aquilo que importa, Deus e o seu reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe coisas que você quer? O que eu posso chamar de coisa? Uma casa, um carro, uma faculdade. Isso são coisas para o Senhor. Talvez uma roupa, enfim. Isso são coisas para o Senhor. Aonde a traça, a ferrugem, o ladrão, ele vem, ele rouba, a traça come, rói, acaba tudo. Mas o que é que não acaba? Quando você busca a presença do Senhor. Há uma passagem que vai dizer Marta e Maria, que Maria escolheu a boa parte. Aquilo que Maria escolheu diante do Senhor não vai ser tirado. Os momentos que você tem de devocional com o Senhor, o seu jejum, a sua oração, o seu momento de leitura da palavra, isso não vai ser tirado de você. Por mais que essa Bíblia física um dia vai ser arrancada de nós, mas na tábua do nosso coração, só nos matando. Só nos matando. Mas os teus momentos que você se dedica a ir para a igreja, cultuar, adorar o Senhor, prestar o teu culto a Ele, porque nós não vamos ao culto para receber, se nós vamos para entregar, para glorificar, para adorá-lo, esses momentos não serão arrancados de nós. As pessoas podem querer tirar a nossa reputação. E pasmem, esses últimos tempos, o que eu mais vejo e o que eu mais presenciei foram pessoas preocupadas com a sua reputação e não com o seu caráter. E aí fica aquela luzinha acesa. Se a reputação, ela tem sido muito maior do que o caráter. E um dia vocês vão entender. Ativismo religioso, eu até coloquei aqui e procurei.
focado na religião. Ativismo religioso, isso só mesmo ativismo, tá? Ele pode ser definido como uma prática a preencher o seu tempo com atividades religiosas, ou até mesmo com outros tipos de atividades do qual você faz, atividades do qual vai te roubar tempo da presença do Senhor. Talvez você, enfim, é uma academia, é um jogo, são coisas que te roubam do seu momento devocional, do seu momento de oração, do seu jejum, que te roubam da presença do Senhor. Não estou falando de ministério, eu estou falando da presença do Senhor. É diferente uma coisa da outra. Mas também nós temos que tomar muito cuidado com esse ativismo, do qual eu preciso fazer, eu preciso bater cartão na igreja, eu preciso estar na igreja, eu preciso servir. E nessa que você está servindo, você perde a sua intimidade com o Senhor, porque é tantas coisas que você abraçou, que você agarrou, que você tá tão cansado que você não tem mais tempo de falar com o Senhor. E quando você vai falar, bom dia, boa tarde, boa noite, Senhor, eu te agradeço, perdoa meus pecados, aquela oração automática. E não é isso. O Senhor, ele quer espontaneidade. Você pode servir, não tem nada de mais e errado em servir. O problema é quando esses ativismos, eles te roubam da presença do Senhor, o primordial, que é onde você sempre precisa estar e nunca sair, que é do secreto. E aí, vai dizer assim também, ele vai falar sobre a distração. E a distração é uma das armas que Satanás usa para te tirar da presença de Deus, para te roubar a tua intimidade. Eu falei aqui num devocional anterior sobre os streams, né? Netflix, sei lá, Google Play, enfim, Play Plus, e tantas outras coisas, Disney, enfim, Amazon, tem tantos aplicativos e são bons. Eu confesso que eu só tive 2. Me perdoe, gente, tô aqui resfriada. Eu confesso que só tive 2. O Amazon é o Amazon Prime e o Netflix. Netflix eu fiquei quase uns 2 aninhos. E o Prime eu fiquei acho que um mês e pouco. Não fiquei muito. Porque eu estava percebendo quanto isso estava me roubando. Isso era uma distração na minha vida. Enquanto nós não sabemos dosar, enquanto nós não sabemos equilibrar, ou você corta, ou o Senhor ele corta e ele tira. E aqui eu tô dando um exemplo muito básico, mas talvez a sua distração possa ser uma rede social. A sua distração pode ser até mesmo uma conversa, que essa conversa pode estar te levando a ruínas. Eu vou falar isso um pouquinho lá na frente, eu vou falar isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa identificar quais são os gatilhos de distrações que têm te roubado a intimidade da presença do Senhor. Será que o seu tempo de devoção, o seu tempo devocional, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, eles são maiores do que a sua distração? Se for, tudo bem, você está tendo até mesmo um equilíbrio. O que está predominando é mais o espírito que a sua vontade carnal. Mas se a vontade carnal ela está prevalecendo mais do que a presença, então é melhor você tirar. E pelo menos, né, quando eu quero assistir algo, eu quero assistir até o final. Então pensa, todo mundo me falava, cuidado que isso vicia. Eu imagino, vicia nada. Eu caí nas minhas próprias palavras. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu estava totalmente viciada. Eu falei, meu Deus, isso está me roubando algumas coisas que eu não posso. Eu preciso me dedicar muito mais à sua palavra. Até mesmo porque sou uma ministra do Evangelho e estou à frente de algo. Então, aquilo que nós não temos o controle, a gente tem que identificar para fazer o quê? Corta. Hoje, eu confesso, hoje eu posso até ter que hoje eu sei dominar isso. Eu posso separar tempo. Aqui eu vou fazer isso, mas eu não vou sacrificar o que é primordial para minha salvação. É isso. Isso é primordial. O tempo que me sobra, sei lá, de lazer, para sair fazer alguma coisa, até mesmo ver um filme que não é errado, uma série não é errado,
Até mesmo depende daquilo que você tá vendo também, porque se não for bom, melhor você cortar. Se vai te levar a práticas de pecados, é melhor você cortar. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se a Bíblia diz que em primeiro lugar é o reino, tudo aquilo que você quer e que você anseia, preste atenção nisso. Você não vai precisar lutar e forçar nenhuma porta. Você não vai precisar forçar as coisas. Porque automaticamente aquilo que você precisa, o Senhor ele vai suprir todas as suas necessidades a seu tempo e a seu momento. Ele vai te suprir. E eu teria aqui muitos e muitos testemunhos que eu ainda não posso dividir aqui com vocês, de grandes coisas que o Senhor fez. E no tempo certo, eu vou vir aqui, eu vou dividir aqui com vocês, para poder testificar e aumentar também a fé de vocês. O objetivo diz assim: precisamos estar alinhados à agenda celestial. Assim como Jesus em Efésios capítulo 5, do 15 ao 17, Paulo enfatiza a sabedoria para aproveitar o nosso tempo ao máximo e compreender qual a vontade de Deus. Jesus sempre tinha discernimento para fazer exatamente seu propósito real aqui na terra. A agenda de Deus era a agenda do céu, e naquele dia estava marcado um encontro com uma mulher para salvar a sua vida. Olha que lindo. A mulher samaritana estava na agenda de Deus para salvá-la, libertá-la de si mesma. Aquela mulher, ela precisava ter um encontro com o mestre. Ela precisava ter um encontro com a água da vida, quem iria saciar, porque ela ia ao meio-dia, onde o sol estava escaldante, por causa dessa briga entre judeus e os samaritanos. Ela não podia ir nos horários que eles iam buscar. Então, o único horário que sobrava, que ninguém queria ir, um sol escaldante, era ao meio-dia. E ela vai, e ao meio-dia, quem é que está esperando por essa mulher no poço de Jacó? Jesus está esperando ali, eles começam um diálogo, e ela vai dizer: vejo que tu és profeta. Ela vai pedir água para saciar a sede dela, mas ela estava achando que era uma água física, mas o Senhor estava falando que é dele. Quem beber dele jamais teria sede. E aí Jesus, ela vai falar: vejo que tu és profeta, porque Jesus vai revelar o quinto homem que você estava, e agora o que você está não é teu. Em outras palavras, essa mulher estava em adultério. E aí ela vai falar: vejo que tu és profeta. E ela vai falar: meu Senhor, eu não posso adorar nem no templo nem no monte. E aí o Senhor vai dizer para ela: mulher, eis que a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adore agora. Não procure momentos perfeitos, não procure lugares perfeitos, porque não existe. Não existe. Não existe o único lugar perfeito que você não se frustra, que você não vai se abalar, aonde a sua fé, seu coração, a sua mente, suas emoções serão guardados é no Senhor. Então eu não sei aonde você está me ouvindo agora, você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Coloque o louvor. Diga o quanto você ama, o quanto você é grato por estar vivo, e quanto você é grato por Ele ter te livrado da morte, por Ele ter te resgatado do lamaçal do pecado. Agradeça a Ele, adore a Ele, reverencie a Ele. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo, pelos seus feitos, pelas suas obras, por tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Nós temos esse privilégio de adorá-lo, reverenciá-lo. Adore agora. E essa mulher, ela tem um encontro tão genuíno, tão verdadeiro, que ela volta para sua cidade e ela vai dizer: vem, vejam aquilo que o mestre fez em mim. Eu tive um encontro com o Messias. Irmãos, isso é lindo, porque enquanto os discípulos foram para a mesma cidade comprar pão, comprar o que comer, e eles voltam sem ter ganhado uma alma, essa mulher, ela volta e ela ganha uma cidade inteira. Então Jesus, ele não precisa de uma multidão para começar a obra dele. Ele apenas precisa de uma pessoa para poder começar a obra dele. Apenas uma pessoa. Você está disposto? Você que está me vendo, você está disposto, você está disposta a entregar a sua vida para o Senhor, em ver a sua vida transformada? E aqui eu não quero fantasiar o evangelho, nem romantizar a cruz. Muito pelo contrário, aquele que quer seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é um evangelho de renúncia. Nem sempre nós vamos ter e fazer aquilo que queremos, mas vamos fazer aquilo que é necessário.
fazer. É um caminho que nós temos muitas pedradas, sim. Calúnias, perseguições, sim. Mas sobre todas elas, a Bíblia vai dizer que é necessário a gente passar por tudo isso, para que o nome de Cristo seja glorificado. Mas em tudo, nós temos um justo juiz, um advogado fiel, que advoga a minha e a tua causa. Ele nos julga, ele nos justifica. E quando ele entra na batalha, um advogado não pode ganhar, mas ele ganha todas as guerras e todas as batalhas. E nele nós estamos guardados, seguros e bem amparados. Então nele você pode confiar, nele você pode entregar a tua vida e fechar os olhos e confiar, sabendo que ele faz. Então, deixe hoje a sua agenda de lado, ou pegue a sua agenda e entregue nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, a minha agenda está aqui. O que o Senhor quer? Esteja preparado para mudanças de rotas, de cenários. E eu confesso que às vezes isso a gente fica ansioso. Eu mesma, eu fico às vezes ansiosa com algumas coisas. Eu falo: meu Deus do céu, o que está acontecendo, Senhor? Para onde eu vou, Senhor? O que o Senhor está fazendo? Que eu não estou entendendo. Mas o caminho dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não muda. Para nós, o nosso cenário mudou, mas para ele, está dentro da agenda. Então, se está na agenda do Senhor, não se preocupe. Tudo que ele te prometeu vai se cumprir. E o contexto diz assim: enquanto os fariseus discutiam a respeito da quantidade de pessoas que Jesus e seus discípulos estavam batizando, o mestre foge do conflito. Podemos observar o quanto Jesus estava sempre atento para não perder seu precioso tempo com discussões vazias e estéreis. Ele sai da Judéia rumo a Galileia, optando por passar por Samaria, que era um caminho menos usado e mais perigoso, devido aos conflitos entre judeus e samaritanos. Mas, como sabemos, Jesus não media esforços para alcançar vidas. Ele trilhou o caminho mais difícil para alcançar o coração de uma mulher, não só para salvá-la, mas também para lhe dar-lhe um propósito: fazer dela uma missionária. Aí, os machistas de plantão vão dizer que Deus, ele não usa as mulheres. Vão dizer que Deus não levanta, não consagra pastoras, missionárias, evangelistas, né? Em outras palavras, a mulher só serve para orar. A mulher só serve para lavar, passar, cozinhar. Ela só serve para ficar na diaconia. Isso é uma mentira, porque a primeira mulher que Jesus, depois da ressurreição, que Jesus apareceu, foi para Maria Madalena. Ali ela começa o seu ministério. Ela não foi liberta para ficar com a boca calada, para ver e ter vivenciado tudo aquilo que Jesus fez na vida dela e ficar calada. Enquanto homens são muitos omissos, não todos, tá? Eu não tô aqui generalizando, mas alguns não querem fazer aquilo que Jesus está pedindo. Mulheres guerreiras, o Senhor está levantando mulheres guerreiras. E aqui eu não estou falando sobre feminismo, muito longe disso. Mas se você não quer fazer, o Senhor está levantando mulheres corajosas, guerreiras, para ganhar, para falar do evangelho, para ganhar almas para o Senhor. Então não empate quem quer fazer. Vá você e faça. Mas não critique, celebre. Celebre porque é bíblico. É bíblico. Se você não quer aceitar, então assim, ó, já até saia desse vídeo, nem termina de ver, porque é melhor, pelo menos assim você não peca. Você não fica aí julgando. Se o teu pensamento é esse, amém. Se também não é, amém também. Mas nós não podemos sair fora da palavra. Eu também não estou usando a palavra para me justificar por algo. Muito pelo contrário. Ela anunciou. Ela anunciou. Mas se você não acredita, tudo bem. Rasga a folha da Bíblia ou queime essa parte e tá tudo certo. Porque Deus usa quem Ele quer e da forma como Ele quer. Mas uma das coisas que vai me chamar a atenção, e se você puder, abra aí comigo, em Lucas capítulo 4, dos versículos 29 ao 31. Lucas capítulo 4, do 29 ao 31 diz assim:
E levantando-se o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eu nem vou ler até o 31. Aqui, o Senhor, como eu falei aqui, podemos observar, na verdade, o mestre foge de conflitos. Podemos observar o quanto Jesus estava sempre atento para não perder seu precioso tempo com discussões vazias e estéreis. Irmãos, tá? Eu, não tô falando aqui de ninguém, sou eu, Laís, isso aqui é de mim. O máximo que eu tento de fugir de picuinhas, de mexeriqueiros, eu fujo. E isso é saudável. E isso é saudável para tua mente, para o teu coração e para guardar a sua própria fé. Eu já sou uma pessoa muito radical. Se eu tô vendo que isso está abalando a minha fé, está abalando o meu psicológico e o meu emocional, a primeira coisa que eu vou fazer é bloquear. A minha primeira instância eu vou bloquear. Se o que eu estou vendo está me afetando, se talvez eu passei por alguma situação que aquilo vai afetar a minha fé, vai me abalar de alguma forma, a primeira coisa que eu faço é bloquear, eu saio de cena, eu me retiro, eu bloqueio, eu tiro, pra não me perder, porque eu já sei como que eu sou, eu sei como eu fico aqui dentro. Aqui por fora, talvez tá tudo bem, mas aqui dentro, tá moído, sangrando, destruído, eu sei como que eu tô. Então, cada um sabe como é que está. Então, assim como Jesus nos ensinou, que até mesmo de discussões, de fofocas, do diz que me diz, nós precisamos sair disso, sair da roda dos escarnecedores, eu prefiro me retirar radicalmente. As pessoas entendendo ou não, não é elas que eu devo satisfação da minha fé, e sim ao Senhor. Então, se eu preciso preservar a minha fé intacta e genuína, sã, pura no Senhor, se eu preciso fazer isso, se eu preciso ser radical, assim eu vou ser. Assim eu vou ser para poder guardar a minha integridade, para guardar o meu caráter, a minha fé diante do Senhor. Assim eu vou fazer. Sabe? Faz mal para o seu psicológico, para o seu emocional. Ficar em rodas do qual estão falando um monte de coisa, ou as pessoas estão te induzindo com que você entregue o ouro. Então tenha sabedoria, tenha discernimento de saber entrar e rapidamente se retirar de mesas, de rodas, que o Senhor não tá e Ele não iria se agradar. Uma das coisas que eu nunca gostei foi estar em meio de rodinhas. Eu nunca gostei, eu não tô falando de rodinha, gente, tá? De você sentar ali, uma conversa saudável, não. Aquelas rodinhas que você sabe que vai sair coisas perversas. Uma palavra pode te matar, uma fofoca, uma calúnia que você não fez, te mata. Te mata. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque as pessoas, muitos, não têm o pudor, não têm limite em suas palavras para matar outros. Não estão nem aí, não tem temor. Essa é a verdade. Então cuidado, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja porque é necessário, é sadio. É necessário e é sadio. Jesus, Ele não poupa esforços para cumprir os propósitos dele em sua vida. Você está na agenda de Jesus. E a conclusão vai dizer assim: precisamos ter temor e sabedoria para vivermos nessa terra. Ter atenção e organizar nossa agenda com aquilo que importa de verdade. Temos que ter cuidado com as distrações como redes sociais, debates, conversas infrutíferas, canais de streams, dentre outros, entretenimento. Não deixe nada disso minar a sua energia e afastá-lo do real propósito que Deus te chamou para viver. E aqui eu quero ler aqui alguns textos bíblicos com vocês sobre essas coisas até mesmo de fofocas, distrações. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aquilo que você está falando, a sua calúnia, está edificando alguém?
A sua calúnia tem louvor nisso para o Senhor? A sua perseguição tem louvor para o Senhor? Omitir algo tem louvor para o Senhor? Se não for para você falar, se for para você dizer alguma coisa que não for edificar, isso é a líderes, não líderes, que antes de serem líderes, são servos. Então vamos lá, estou falando com pessoas normais e comuns, pessoas improváveis do qual o Senhor chamou e escolheu. Se o que você vai falar vai matar alguém, vai difamar alguém, por favor, não fale nada. Eu tenho que inventar para poder acabar com alguém. Também não fale nada, porque isso não vai edificar em absolutamente nada. Não te edifica em nada. O leite derramado não tem mais como voltar para o mesmo copo. Não tem como voltar. Tiago capítulo 1, versículo 26, olha o que ele vai dizer. Se alguém entre vós cuida-se religioso e não refreia a sua língua, olha só, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Você não sabe refrear sua língua? Você está em pecado. Êxodo, olha só o que Êxodo vai dizer. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Opa, aqui ó. Não admitirás falso rumor e nem porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Gente, isso é grave. Sabe aquelas pessoas que não viu o que aconteceu? Ou até mesmo estavam em uma situação e inventou algo a seu respeito? Essas pessoas vão prestar um grande preço diante do Senhor porque inventaram, caluniaram e um mexeriqueiro o Senhor ele abomina. Olha o que Provérbios, capítulo 11, Provérbios 11, versículo 13 vai dizer, aqui. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 26, 20. Olha o que vai dizer. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Sabe como que você cessa uma contenda? Sabe como que você cessa uma fofoca? Eu não quero saber de nada. Saia, se retire. E quando você sai disso, as pessoas sabem que em você elas não podem falar absolutamente nada. Então fofocas não vão chegar ao seu ouvido. Ou ainda mesmo que chegue quando você corta, pode prestar atenção. O que prevalecia nessa pessoa era apenas a fofoca. Porque não tem nada para se dizer, não tem nada mais para se falar. Era somente aquilo. Faça o teste. Se alguém me fofocar com você, contar alguma coisa, corta para você ver. Corta a primeira, corta a segunda, corta a terceira. A pessoa não vai te procurar mais. Tem mal, irmãos, tem mal que nós precisamos cortar pela raiz. Ou você corta ou você morre. Porque as pessoas têm maneira de colocar outras na fogueira. Sendo que não aconteceu nada disso do que elas estão falando. Só que como nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor, o Senhor a seu tempo ele mostra todas as coisas. No tempo do Senhor, tudo é revelado. E olha só, Salmos 34, versículo 13, o que vai dizer? Salmos 34, versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quantas pessoas estão aqui, ó, enganando, falando coisas que não é verdade? O Senhor, ele tá vendo. Mentem, caluniam, falam tantas coisas, inventam, quer construir uma situação. E muitas das vezes eu e você não sabemos até o que aconteceu. Nós sabemos que que as pessoas falam. Só que, sabe a melhor postura que eu e você podemos tomar? Se cale. Tem pessoas que são feridas e não fazem nada de volta. Mas preferem, optam em entregar a ferida nas mãos do Senhor. E por muitas situações que eu passei, foi isso que eu fiz. Eu entreguei a ferida nas mãos do Senhor, naquele que pode me julgar e me justificar.
e assim eu estou em paz. Olha o que 2 Timóteo vai dizer. 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. O que vai dizer? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Produzirão maior impiedade. Isso vai virar um fogaréu. Se você não corta, você ficar no meio da contenda, as pessoas se retiram e você acaba aí pagando um preço do qual você não cometeu. Então cuidado, porque até mesmo para que nós venhamos estar na agenda de Deus, muitas coisas devemos deixar. E muitas das vezes o Senhor vai testar o nosso coração. Deixa eu ver como se ela mudou nessa área. Se ela não vai rebater, se ela não vai querer se defender. Entrega. Entregue e você verá que você tem um Deus. Porque Israel tem Deus. Você tem um Deus que te justifica. Ele é seu justo e seu... Desculpa, pessoal, acabou caindo aqui. Só para concluir, quando Paulo fala de Pedro, eu conheço mais Quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E a aplicação diz assim: devemos sempre revisar nossa agenda diante de Deus para ver se ela está de acordo com a dele e observar se ela expressa exaltação e louvor a ele. Lembre-se, assim como Jesus, o reflexo de que sua agenda está certa, sempre será uma ou muitas vidas impactadas com a sua conduta de vida e obediência naquilo que ele te chamou para viver. Isso nem sempre significa o caminho mais fácil, mas ao final da jornada, com certeza, Cristo será glorificado. Os planos que você colocou na sua agenda glorificam a Deus? Era necessário passar por Samaria. Samaria não estava na rota dos discípulos, mas estava na agenda de Deus para a salvação de um encontro da mulher de Samaria. E aqui as aplicações diárias para a gente concluir. Você consegue viver intencionalmente cada hora do seu dia? Sua agenda reflete interesse do céu? Você consegue separar um momento do seu dia e compartilhar Jesus com alguém? Quais são suas motivações para a organização da sua rotina? Você gasta tempo em discussões inúteis? Nós vimos quantas bases bíblicas eu dei aqui. Você consegue discernir o que precisa ser mudado na sua agenda? Reconheça, mude de rota e entregue nas mãos do Senhor. E aqui eu termino esse devocional para a glória de Deus. Te espero aqui a próxima semana para estarmos juntinhos para aprendermos mais da presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais um momento devocional. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.